Olá a todos, hoje eu gostaria de apresentar para vocês uma série de entrevistas que nós chamamos de Thinkers em Ação. E por que isso? Porque, na verdade, são entrevistas com grandes personalidades que trabalham com think tanks e elas nos dão suas expectativas para o futuro, seus problemas, seus desafios, e com isso a gente absorve o máximo de insights e de novas ideias para trabalhar com essas organizações que são tão inovadoras. Quero que vocês aproveitem essa próxima entrevista, anotem tudo que vocês acharem que é interessante e vamos cada vez mais entender e verificar como trabalhar melhor com elas. Eu, Lucas Sussumi, sou gerente de projetos da Brave, que é a Brasil Audiovisual Independente, que é uma associação que representa as produtoras independentes de conteúdo tanto para televisão quanto de novas mídias. E eu sou o gerente executivo do Brazilian Content. Brazilian Content é um projeto, é um programa que ele trabalha com a exportação de conteúdo brasileiro para o mercado internacional, né? Então a gente trabalha com as políticas que fazem com que os conteúdos que são produzidos por produtoras brasileiras independentes aqui no Brasil possam figurar no mercado internacional, fazendo essa ponte com empresas no mercado internacional, com os eventos, com organizações, assim por diante. Perfeito. E como é que você se sente trabalhando nessa área? Olha, faz muito tempo que eu trabalho nessa área, né? Eu posso dizer que é uma das únicas áreas que eu trabalhei desde a época de estágio. Então, eu fui estagiário de produção dentro de produtora independente, e fui cada vez mais entrando nessa área. Eu acho que hoje são poucas pessoas no Brasil que trabalham dentro de uma associação de produção do audiovisual, né? Então, são poucas associações e dentro das associações o corpo de trabalho é muito pequeno. Eu me sinto muito feliz de trabalhar nisso, é algo que eu gosto, é algo que eu sou apaixonado ali por estar por trás, bem atrás das câmeras, mas tendo um papel que eu considero que é fundamental, que é justamente você permitir que o audiovisual ele tenha o seu espaço, né? E também, principalmente, a defesa do espaço do audiovisual dentro de um mercado que é tão competitivo e que demanda tanto, não só de políticas públicas, mas também de atração de investimentos privados, né? Então, eu acho que é um trabalho que você tem que gostar de fazer, senão você não faria, né? Primeiro, assim, como qualquer segmento de indústria, né, o audiovisual é uma indústria, para você ser competitivo no mundo global, você precisa ter políticas públicas que permitam que as empresas consigam ser mais efetivas no mercado, né? Então, você vê, agronegócio tem as suas políticas públicas, siderurgia tem suas políticas públicas, né? Indústria têxtil, qualquer indústria você tem uma política pública que é para você aumentar a concorrência. E como é que a gente vai conseguir cada vez mais no mercado que é global competir se a gente não tem uma política de governo que auxilie a sua presença no mercado, né? Além disso, aí tem essa parte da indústria, do mercado, mas se você também tem a cultura, né, e a soberania de um país, se você não incentiva a produção cultural do seu país, o resgate, né, antropológico, o desenvolvimento de entretenimento que tem a cara do seu país, você não vai conseguir desenvolver um cidadão que tenha orgulho do seu país, né, e que possa levar adiante todos os valores que a gente tem que inserir na nossa cultura, né. Então, acho que por isso que a gente precisa de uma política pública forte. Eu entrei na parte de publicidade quando comecei a trabalhar, né, então era estagiário, depois eu fui fazer atendimento com as empresas de publicidade, e chegou uma hora ali que eu falei, não, eu não quero mais trabalhar com publicidade, porque é um segmento ali que você está produzindo muita coisa, num ritmo muito intenso, mas você não vê tanto valor naquilo, um valor, digo, simbólico, né? E aí eu resolvi optar por procurar outros caminhos.
e aí veio essa ideia de entrar com uma associação, né? Eu estava uma vez conversando com um grande amigo meu e falou, pô, você não vai ver uma associação, né? A associação tem um pouco a sua cara, que você gosta dessa questão das políticas, das normativas, da regulação do setor. E aí foi que eu entrei, na época, a Bravo se chamava a BPI-TV, que era a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão, isso lá em 2012. E a BPI-TV estava precisando de alguém para cuidar ali da parte mais focada no Brasil, né, nacional, porque tinha acabado de ser aprovada a Lei 12.485, que é a lei do acesso condicionado, do serviço de acesso condicionado, a lei da TV paga, e a produção ela ia deixar de ser centralizada só no Rio e em São Paulo, porque começar a ter mais políticas públicas nas outras regiões. Então, acho que esse foi o primeiro desafio, né, de como é que a gente consegue pegar produtoras que estão pelo Brasil e criar uma consciência nessas empresas que elas também podem ver o conteúdo delas na TV paga, na TV aberta, produzir sua própria propriedade intelectual, né? Então, acho que esse foi o desafio de amarrar as regiões do Brasil e você ter um audiovisual brasileiro de fato, e não só o audiovisual Rio de Janeiro e São Paulo, sabe? E no decorrer da história tem outros desafios, né? A gente continuar a capacitar essas empresas, né? Então, a gente viu desde 2012 até hoje, o surgimento das plataformas de streaming, então Netflix, Amazon Prime, e isso mudou completamente o segmento. Então, assim, antes a produtora produzia para o cinema, para a sala de exibição, depois ela passou a ter a chance de produzir na TV paga, aí depois surgiram as plataformas. Então, assim, todo dia é um desafio novo, primeiro, para você tentar entender esse mercado, como é que ele funciona, quais são as oportunidades de negócios para as empresas e que tipo de apoio que essas empresas vão precisar. Pode ser um apoio da capacitação dos profissionais, dos executivos, a elaboração de novas políticas públicas, o aperfeiçoamento das já existentes, como é que a gente faz para atrair mais investimentos privados, né? E como é que a gente coloca os produtores num lugar de destaque nessa indústria que é global. A gente vê, por exemplo, que hoje que a gente existe o Fundo Setorial do Audiovisual, que é a principal iniciativa pública para o fomento da cadeia do audiovisual. Ele é um fomento que iniciou ali em 2008, a primeira linha, né? E até hoje a gente ainda tem as linhas surgindo, né? Eu acho que o audiovisual hoje não teria tanto destaque se não tivesse esse investimento sendo feito na indústria por um período tão longo, né? Então a gente está falando de 14 anos do fundo setorial existindo. Então, a quantidade de obras que já foram realizadas, quantidade de conteúdos brasileiros que já foram distribuídos, né, você conseguiu criar uma indústria. Então, a gente não teria uma indústria tão ampla, né, com tantos produtores trabalhando, se a gente não tivesse esse investimento a longo prazo. Por outro lado, eu também acho que o investimento privado, né, a longo prazo, ele é importante. Então, hoje a gente tem uma indústria estabelecida no Brasil, né? A gente tem um Grupo Globo, a gente tem as plataformas de streaming que já estão no Brasil, a TV paga também aqui, e vem investindo. Então, qual é a importância da gente ter esse investimento? Primeiro, num profissional que é entrante na indústria, enxergar isso como uma profissão de fato, né? Você não está ali só fazendo um trabalho que é cultural, que você vai depender de digital, não. Eu tenho uma carreira que eu posso seguir, né? Do investidor ter segurança que ele pode investir em uma indústria que ela tem recurso rodando ao longo prazo. Então, ele sabe que esse investimento que ele vai fazer pode ter um retorno a curto, médio ou longo prazo, né? E também a atração de investimento estrangeiro no país, né? Então se você olha, a gente participa muito de eventos no mercado internacional. Quando em 2015, 2016, as empresas olhavam para o Brasil, né, lá de fora, e falavam: vocês estão com uma indústria que está crescendo, vamos continuar investindo em vocês, quero estar aí com vocês. Claro, a gente está num momento de concorrência muito grande. Você vê países que têm políticas públicas mais avançadas, por exemplo, Coreia do Sul, né, que ainda é difícil concorrer, com Espanha também, que é difícil você concorrer. Mas a gente ainda tem uma posição de destaque no mercado internacional, justamente porque faz muito tempo que a gente vem investindo de uma forma contínua. Eu acho que a gente está passando por um período
que vem antes da pandemia, desde 2018, que teve uma diminuição muito grande no investimentos no setor, né, público, mas eu acho que a pandemia, ela meio que paralisou as produções, né? Primeiro por conta dos protocolos, então a gente ficou um bom tempo sem poder... Imagina, o audiovisual é um segmento que você tem gente, né? Você tem gente atrás das câmeras, à frente das câmeras, você tem tudo aquilo que envolve o audiovisual, então você tem setor de gastronomia, de logística. Então, assim, no momento que fala assim, para tudo, as produções pararam de serem filmadas. E acontecem, geralmente, em locações urbanas. Então, assim, não podia mais filmar. Então, atrapalhou bastante. A gente teve que chegar a praticamente zero filmagens, né? Então, a gente foi uns 4, 5 meses sem filmar. Mas começou a retomar. Por outro lado, outros segmentos da indústria, por exemplo, a produção de animação, eles não foram afetados. Por quê? As pessoas começaram a trabalhar, já trabalhavam remotamente, né? Muitos animadores, profissionais da indústria de animação já trabalhavam de casa. E aí permitiu que continuasse trabalhando. Claro que e ainda aumentou a quantidade de serviços que eles estavam prestando, porque eles não precisavam parar e a indústria precisava continuar a fazer publicidade, continuar a fazer conteúdo, e aí eles acabaram optando por fazer conteúdo em animação, ao invés de abrir câmera e fazer com o que a gente chama de live action, né? Quando você tem as pessoas sendo filmadas. Então, com certeza a pandemia atrapalhou, ainda atrapalha, né? Que ainda a gente está no momento de retomada, mas por outro lado, a gente vê que já está passando, né? Eu vejo o futuro com bons olhos. Eu acho que, primeiro, a questão da ampliação do número de janelas, né, que a gente chama, cada lugar que é exibido conteúdo é uma janela. Então, hoje a gente vê um crescimento do número de janelas. Antigamente, a gente tinha, a nossa opção era TV aberta, sala de exibição, né, cinema. Hoje você tem todas as plataformas de streaming no mundo. Então, hoje o audiovisual ele é global, a gente não é mais um nicho dentro do Brasil, a gente consegue produzir para o mundo todo. Pra você ter uma ideia, o Brasil hoje já exporta conteúdo para mais de 180 países. Né? Você tá brincando? Então, falta pouco para a gente atingir o mundo inteiro. Então, assim, a gente consegue já ter essa entrada global. Então, não tem como ver isso com bons olhos, né? Você, quanto mais tendo mais janelas, quanto mais o público internacional se interessando por um conteúdo que ele não é mais na língua original, eles não se importam mais de ser um conteúdo que é legendado ou dublado, né? Antigamente não, antigamente você está no mercado norte-americano, tinha que ser inglês nativo falando, né? Então, para o mercado brasileiro, era muito difícil entrar, né? Os outros países também, a Europa também tinha muito isso. Os países que não eram, não tinha língua portuguesa como língua mãe, não aceitavam muito conteúdo brasileiro legendado, dublado. Era muito difícil essa entrada. Hoje não, né? Com as plataformas de streaming, as pessoas se acostumaram a assistir conteúdo em outros idiomas, mesmo que seja legendado. Então, é uma indústria que ela tende a crescer cada vez mais, né? Então, a gente vê com bons olhos, mas claro que é um trabalho muito árduo, porque cada vez mais a concorrência é mais acirrada, porque todo mundo está na mesma página e todo mundo sabe que você consegue produzir para todo mundo, o mundo, né? Mesmo tendo esse cenário positivo, eu acho que ainda falta muito o apoio federal, né, como indústria, porque o audiovisual, como a economia criativa em geral, é uma indústria muito nova, né? Ainda mais o audiovisual que é feito para televisão, para novas mídias, é um mercado muito novo. E se você não tem um investimento para promover oportunidades de negócios para as empresas, então, por exemplo, a gente tem o Brazilian Content, que é o nosso programa de exportação, né? Ele sempre dependeu, ele foi criado a partir de uma iniciativa de uma instituição, que era, na época, a BPI-TV, com o governo federal, através do Ministério da Cultura, e da Apex, que é a Agência Brasileira de Exportação, né? Isso foi feito ao longo de 10, 12 anos. A partir do momento que a gente deixou de ter os recursos da Apex, né, que era quem financiava o projeto,
a gente deixou de ter uma participação nos mercados internacionais e todo o custo, né, para você estar lá fora, passou para o lado do produtor. Então, imagina que até 2019, a gente conseguia ter estandes nas feiras internacionais, a gente conseguia subsidiar a parte dos custos dos produtores, que era um investimento que a gente estava fazendo, federal, né, mas que tinha um retorno muito grande financeiro, né? E a partir do momento que a gente deixa de ter esse investimento, né, de ter essas políticas que incentivem a participação, a gente começa a se colocar em risco e isso surge como um desafio para a continuidade, né? Então, acho que o principal ponto é esse, né? Ponto é esse, é a falta de uma iniciativa a longo prazo e sólida para a participação dessas empresas no mercado internacional. E eu também acredito que hoje a falta de uma regulação no VOD no Brasil, né, ela também atrapalha muito a visão das plataformas estrangeiras sobre investimentos no país. Porque, por exemplo, quando a gente entra num país, a França acabou de aprovar a legislação do VOD dela. As empresas já sabem o que vai acontecer ali, né? Então, ela sabe que amanhã não vai mudar o que acontece. O Brasil é o oposto, né? Existia um momento que falava, vamos investir no Brasil porque não existe uma regulação lá. Mas agora começou a surgir o receio de, e se surgir uma regulação? Como é que a gente fica? Como é que fica? Isso faz com que eles tirem um pouco o pé. Então, eu acho que falta esse olhar estratégico para o audiovisual brasileiro do ponto de vista de mercado, né? Eu acho que do ponto de vista cultural, ainda bem, a gente tem os editais em todos os níveis, municipal, estadual e federal, que permite a produção de conteúdo, mas eu acho que do ponto de vista de indústria, falta um olhar mais delicado para o mercado.